Marcelão, vou te chamar já, cara. Boa, doutor Marcelo. Boa noite. Tudo bem com você? Tudo bem, doutor? Tá me ouvindo bem aí? Eu tô, perfeito. Tá tranquilo? Pô, minha cabeça tá cortando aqui. Peraí, deixa eu dar um jeitinho aqui. Peraí. Peraí que tem muito pé. Agora vai. E aí, tudo bem, Marcelão? Quanto tempo, cara? Faz tempo, né, que a gente não conversa tempo. pessoalmente. Verdade, pessoalmente, virtual não é a mesma coisa, né? Mas já é alguma coisa, né? Melhor do que falar só pelo WhatsApp, né? Tem razão, tem razão. E aí, Marcelão, vamos fazer essa live hoje aí, falar sobre a rescisão indireta, artigo 483 da CLT, trazer um pouquinho de conhecimento pessoal. Doutor Paulo Faia prestigiando a gente na live aqui, ó. Um abraço, doutor Paulo. É sempre uma satisfação poder revê-lo, ainda que virtualmente. Doutor Paulo manja muito de trabalhista, né? Sim, foi o meu primeiro professor na prática. Pensa numa referência, né? Paulo Faia, Rodrigues Faia. Muito bom. Exatamente. Muito bom. Então, doutor, vamos abrir a live aí falando um pouquinho sobre a rescisão indireta, sobre o que seria a rescisão indireta, como que funciona isso aí na prática. Tá. A rescisão indireta, é importante a gente conhecer o instituto, né, o instituto jurídico da rescisão indireta, antes de pensar nas hipóteses, de pensar no cabimento, né? A rescisão indireta ela nada mais é do que uma modalidade de extinção do contrato de trabalho por iniciativa do empregado, né? A extinção ocorre por iniciativa do empregado, a rescisão indireta, em decorrência, em razão de um ato culposo, de uma conduta culposa por parte da empresa. No caso aqui, a gente tem que entender conduta culposa de forma lato sensu, né? Com culpa, dolo, né? Então, a rescisão indireta é uma modalidade de extinção do contrato de trabalho. Começamos por aí, né? Para a gente deixar as coisas bem claras, né? Porque o nome é técnico, o pessoal acaba não entendendo, né? O que seria rescisão indireta, né? Tem trabalhador que não sabe nem o que é rescisão de contrato, né? Sim, a gente tem que pensar que a relação de emprego, né, e a gente conhece de forma genérica como relação de trabalho, mas o correto tecnicamente se chama relação de emprego, quando a pessoa é empregado típico, ela tem um contrato de emprego, também conhecido genericamente como contrato de trabalho, né? Então esse contrato ele pode ser rescindido, ele pode ser terminado de diversas maneiras. A gente está acostumado com duas situações que são convencionais, que é a rescisão ou demissão por justa causa, que é aquela que ocorre por culpa do empregado comete uma falta considerada grave pela empresa, considerada grave naquele contrato, seria a demissão por justa causa. Uma outra situação é quando o empregado pede a rescisão do contrato de trabalho. Há também a situação da demissão sem justa causa. A demissão sem justa causa é aquela que ocorre quando a empresa, sem ter um motivo qualquer, vamos dizer assim, também chamada de relevante, né? Exatamente, é a chamada demissão imotivada ou injusta, porque ela não tem um justo motivo. A empresa ela tem esse poder de rescindir o contrato de trabalho quando ela bem entender. Só que por conta dessa rescisão, ela é punida, vamos dizer assim, com o pagamento de alguma compensação, uma indenização, né, por conta dessa rescisão abrupta, vamos dizer assim, do contrato de trabalho. E a rescisão indireta
a vulgarmente chamada de a demissão por justa causa que o empregado aplica na empresa, né? Quando, por culpa da empresa, o trabalhador ele tem o direito, garantido pela CLT, de rescindir aquele contrato. Mas a gente vai falar mais para frente que não é tão simples assim, né? E com a reforma trabalhista também, eles tornou legal o acordo, né? A rescisão feita por acordo também, né? Sim, a modalidade de rescisão por acordo seria uma outra modalidade de término, de fim do contrato de trabalho em comum acordo, né? A gente sabe que na prática... já existia, só que não era legalizado, né? O acordo no processo do trabalho, a gente tem que diferenciar isso. O acordo no processo do trabalho, que é o fruto da conciliação, ele é previsto na CLT há décadas, né? E é diferente. O que surgiu com a reforma trabalhista foi um término do contrato por livre acordo. Que é uma outra situação. Não é o acordo trabalhista. É o término do contrato por livre estipulação das partes. As duas partes estão insatisfeitas com o contrato de trabalho, seja o motivo que for, e decidem rescindir. No caso, as verbas rescisórias são pagas pela metade, enfim, tem as peculiaridades do caso, né? Mas, no caso da rescisão indireta, não foi alterado com a reforma trabalhista. A reforma trabalhista manteve os mesmos parâmetros anteriores, né? Exatamente. A rescisão indireta, que é prevista no artigo 483 da CLT, ela permanece a mesma, que é uma modalidade de extinção por iniciativa do empregado, né? Tá certo. Em quais hipóteses, doutor, pode ocorrer a rescisão indireta? Então, a rescisão indireta do contrato de trabalho, o rol do artigo 483 da CLT, ele é um rol taxativo. Só que os casos que estão previstos nas alíneas que vão de A a G são muito amplos. Então, a redação da própria CLT, a redação dos incisos das alíneas, permite uma interpretação bem estendida do artigo, das hipóteses. Por mais que seja um rol taxativo, dá para colocar, vamos dizer assim, como uma razão para a rescisão indireta, vários motivos que, num primeiro momento, numa leitura apressada do dispositivo, a gente não consegue entender. Mas se a gente for, por exemplo, a linha A do artigo 483 diz que o contrato do trabalho pode ser rescindido por iniciativa do empregado quando forem exigidos serviços superiores às suas forças, defesos por lei, contrários aos bons costumes ou alheios ao contrato. Isso é muito amplo. Só na linha A já dá para a gente entender várias coisas. Por exemplo, serviços exigidos de forma superior à sua força. A doutrina entende que não é só uma questão de força física, mas a força intelectual, por exemplo. Doutrinadores do direito do trabalho entendem que o excesso de cobrança, o excesso de dispêndio intelectual do empregado também pode ser um motivo de extinção do contrato de trabalho, por rescisão indireta. Não é simples, as hipóteses sempre têm que ser levadas em conta. No caso concreto, o princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Lembrando que o juiz do trabalho que vai verificar, porque assim como a justa causa é a forma mais gravosa de extinção do contrato de trabalho por iniciativa do empregador, a rescisão indireta é a forma mais gravosa também por parte de iniciativa do empregado. E ela só pode ocorrer mediante o ingresso de uma reclamação trabalhista, não é isso? Exatamente. Não livre-arbítrio como acontece nas outras formas de rescisão. Exatamente. Por isso que se chama rescisão indireta, porque o empregador ele detém o poder diretivo na relação de emprego, na relação de trabalho. O empregador ele tem superpoderes, vamos dizer assim. Não é uma relação igual.
Não é diferente de uma relação civil, onde tem aquele princípio da paridade de armas, por exemplo. Né? Na relação de trabalho, a desigualdade ela é reconhecida historicamente. Então, o empregador, ele detém esse poder diretivo, inclusive o poder disciplinar, o poder regulador, e dentro do poder disciplinar, ele, por iniciativa própria, o empregador pode aplicar a justa causa, ele pode rescindir por justa causa diretamente. O empregado não tem esse poder, por isso ele precisa se socorrer do poder judiciário para aplicar, vamos dizer assim, essa chamada justa causa no seu empregador. Por isso que se chama rescisão indireta do contrato de trabalho. Indireto, está certo, está certo. As hipóteses, como o doutor bem falou, são muitas, né? Tem a gente rol taxativo do 483. Sim, a gente pode continuar andando pelas alíneas. Eu estou com a CLT aberta aqui, obviamente que também não tem como saber de cabeça todas as alíneas, né? Por exemplo, ainda na linha A questão a exigência de serviços superiores às forças do empregado, defesos por lei, ou seja, proibidos por lei. Por exemplo, o empregador que obriga o empregado a cometer ilícitos, obriga o empregador que obriga o empregado a cometer crimes ou delitos, ele está incorrendo numa falta grave. Seria um exemplo aí de sonegação fiscal, no caso, por exemplo? No caso que seja, não que o empregador pratique, mas que o empregador obrigue o empregado a praticar. Exatamente. Vai por esse caminho aqui, é ilegal. Exatamente. Dá para a gente enquadrar esse caso na linha A do artigo 483. Contrário aos bons costumes, também a gente pode entender mais por uma questão moral. Por exemplo, eu já vi um caso assim, dado como exemplo, deixa eu recordar, agora eu não vou recordar onde que foi que eu li esse caso, por exemplo, do empregador comerciante que obriga o empregado a ludibriar seus clientes, os clientes daquela empresa, vendendo o gato por lebre, por exemplo. Uhum. Aqui pode entender que é uma questão proibida por lei e também contrária aos bons costumes. Alheios ao contrato, também vai entrar no finalzinho da linha A, fala de serviços alheios ao contrato, e na linha D vai também falar sobre as questões do empregador não cumprir as obrigações do contrato, também dá para entrar. Então, na prática, vai haver várias situações que se enquadram em mais de uma linha. Se a gente prosseguir, por exemplo, a linha B, no caso do empregador tratar o seu empregado superiores hierárquicos tratando com rigor excessivo, aí a gente pode entender como assédio moral. Assédio moral, a questão do excesso de metas, né, das metas inatingíveis, que a gente sabe que na prática... muito em empresa de telemarketing, né? Em bancos também. Tanto que as empresas de telemarketing, de call center, vamos dizer assim, são inúmeras ações coletivas movidas pelo Ministério Público do Trabalho, por sindicatos, indenizações coletivas milionárias, porque é muito recorrente, né? E a gente pode prosseguir pelas alíneas. Podemos prosseguir? Você quer comentar alguma coisa? Podemos sim, doutor. A linha C, por exemplo, do artigo 483, diz sobre correr perigo manifesto de mal considerável. É uma situação também, agora, nesse período que a gente está vivendo de pandemia, é até interessante a gente pensar nesse aspecto. Por exemplo, o empregador que obriga o empregado a se expor ao risco de vida, risco de morte, ou ao risco a uma atividade insalubre que vai fazer mal à sua saúde. A gente pode pensar que numa situação reiterada e com uma gravidade considerável, a gente poderia enquadrar aqui numa rescisão indireta.
Por quê? O empregador ele tem a obrigação legal e contratual de manter um ambiente de trabalho saudável para todos os seus empregados. Sim. Então, a partir do momento que ele não garante isso, ele está lesando o seu empregado, expondo o seu empregado ao risco, e pela linha C do artigo 483, pode ser um motivo, sim, de rescisão indireta do contrato de trabalho. A gente pode prosseguir, a linha D vai não cumprir o empregador as obrigações do contrato. As obrigações do contrato, aqui a doutrina e a jurisprudência entende que é do contrato lato sensu, não do contrato específico daquele trabalhador. Por exemplo, as normas, os direitos fundamentais, os direitos sociais previstos na Constituição, as normas da própria CLT e legislação infraconstitucional, as normas coletivas, as cláusulas, elas são incorporadas ao contrato de trabalho. Então, aqui, normalmente na linha D, que são enquadradas as lesões que são lesões legais, por exemplo, atraso reiterado de salário, a CLT estipula o prazo de pagamento. Se não é cumprido todos os meses, o empregador deixa de cumprir. Obviamente que está sendo uma quebra de contrato, mas também está infringindo a lei. Por exemplo, uma situação que que também é muito corriqueira, a ausência de depósito do FGTS. Pode gerar, ocasionar a rescisão indireta, a ausência dos depósitos? Exatamente. A jurisprudência do TST é praticamente pacífica nesse sentido, de que a ausência de depósito de FGTS é motivo, sim, da rescisão indireta do contrato de trabalho. Veja bem, que não é o caso de lesão direta ao contrato do trabalhador específico, não é daquele contrato. A estipulação do FGTS, do pagamento e recolhimento do FGTS, é estipulada em lei. E mesmo assim, a doutrina e a jurisprudência entendem que é uma lesão ao contrato de trabalho, porque a norma que determina o pagamento do FGTS incorpora ao contrato de trabalho daquele trabalhador. Então, também é motivo. A ausência de pagamento, de depósito na conta vinculada do trabalhador, dos depósitos do FGTS também é um motivo para a rescisão indireta do contrato de trabalho. E como que fica a situação do trabalhador, doutor, que ingressa com a reclamação trabalhista, pedindo a rescisão indireta? Ele pode aguardar o julgamento da rescisão indireta trabalhando, ou ele pode ficar afastado? Como que fica essa situação? Então, o parágrafo terceiro do próprio artigo 483, ele diz o seguinte: nas hipóteses das letras D e G, a D é não cumprir o empregador as obrigações de contrato, e a G, no caso do empregador que reduz, porque pensa assim, o contrato de trabalho existe também, é raro, mas existe o contrato que é por produção, que a pessoa vai receber um valor variável de acordo com a produção. Quando o empregador, propositadamente, ele diminui a carga de trabalho, de demanda, para prejudicar aquele trabalhador, aí se enquadra na linha G. Aí vamos lá, vou ler de novo. Parágrafo 3º do 483. Nas hipóteses das letras D e G, poderá o empregado pleitear a rescisão do seu contrato de trabalho e o pagamento das respectivas indenizações, permanecendo ou não no serviço até final decisão do processo. Uma leitura apressada deste dispositivo, isso é importante ressaltar, nos dá a impressão de que somente nas alíneas D e G o empregado pode parar de trabalhar, mas não é esse o caso. Eu vou aqui vou repetir o que o doutrinador Maurício Godinho, que é ministro do TST, da terceira turma do TST, o que ele diz a respeito desse dispositivo. O ministro Maurício Godinho, ele diz o seguinte, que o parágrafo 3º, ele dá essa impressão porque ele foi extremamente mal redigido, porque as alíneas D e G são as alíneas que mostram os casos menos gravosos de conduta culposa por parte da empresa. Ou seja, ainda nas condutas menos gravosas, desde que elencadas no artigo 483, é prerrogativa do empregado deixar
de prestar o serviço assim que ele entra com a ação de rescisão indireta. Porque pensa numa seguinte situação, um empregado que quer rescindir o contrato de trabalho através do instrumento da rescisão indireta em função de assédio sexual. O empregado ou a empregada é vítima de assédio sexual na empresa e ela não quer mais trabalhar naquele ambiente. Seria um absurdo que a CLT e o ordenamento jurídico trabalhista obrigasse essa pessoa a permanecer naquele emprego, naquele local de trabalho, até uma final decisão do juiz. Então, o que acontece? A doutrina, a melhor doutrina, eu vou dizer isso tranquilamente, porque hoje o ministro Maurício Godinho é um dos principais nomes da doutrina justrabalhista brasileira, e ele diz de forma bem clara, em qualquer das hipóteses de rescisão indireta, o trabalhador ele tem a prerrogativa de deixar de trabalhar até a decisão final daquele processo, onde o juiz, às vezes, vai demorar meses. E como que fica a situação salarial? Suspende? Como que... Sim, a pessoa fica sem receber salário naquele período. Mas o que acontece? Se for reconhecida, se for procedente a ação de rescisão indireta, no final desse processo, aquele dia que a pessoa deixou de trabalhar, o juiz vai declarar na sentença que aquele é o dia da demissão, porque o efeito prático do reconhecimento da rescisão indireta é como se a pessoa estivesse sendo demitida injustamente pela empresa, ou seja, o trabalhador que teve reconhecido na Justiça do Trabalho a rescisão indireta do seu contrato de trabalho, ele tem direito a receber todas as verbas rescisórias e indenizatórias como se tivesse sido demitido por justa causa. Mas é importante lembrar sem justa também... causa, né? Como se tivesse sido demitido sem justa causa. Exatamente. Como se tivesse sido demitido sem justa causa. A empresa vai ter que pagar todas as verbas rescisórias, mais multa de 40% do FGTS, aviso prévio e assim por diante. Inclusive seguro-desemprego, né? É assegurado ao trabalhador. Exatamente. Uma vez reconhecida a rescisão indireta, o trabalhador ele tem direito a saque do FGTS, a multa dos 40% do FGTS e também a se inscrever no programa do seguro-desemprego, como se tivesse sido demitido sem justa causa, normalmente. Proporcional, 13º, tudo, né? Todos os direitos rescisórios convencionais no caso de demissão injusta. É importante a gente ressaltar também, Michel, que há o risco também, quando se entra com uma ação de rescisão indireta, é necessário entender que o juiz ele vai ter que compreender que aquele fato foi grave o suficiente para a rescisão indireta. Não é tão simples. O empregado tem que provar, né? Cada caso vai ter a sua dinâmica de provas diferente, de acordo com as peculiaridades do caso. Mas, fora a questão da prova, o juiz ele vai interpretar se houve a gravidade, porque a rescisão indireta do contrato de trabalho, lembrando, ela é equiparada, vamos dizer assim, de forma oposta à justa causa. E a justa causa, quando aplicada pelo empregador a uma conduta faltosa do empregado, também tem que ser grave, porque se não é grave, aquele empregado ele consegue a reversão daquela demissão por justa causa, ou então uma conversão em demissão injusta. No caso da justa causa, doutor, desculpa te cortar, tem que ser de imediato, né? Da ocorrência do ato faltoso. Sim, aí tem que ser aplicada a justa causa. Na rescisão indireta também é assim? Funciona? Então, exatamente. É um aspecto muito interessante que deve ser considerado. Por quê? Apesar que a situação às vezes difere, porque exatamente pela desproporção de poder que tem entre empregado e empregador, isso tem que ser mitigado, essa situação da imediaticidade. Porém, se um empregador deixa eu pensar num caso prático. Se o empregador pratica uma determinada conduta contra o empregado, grave, vamos dizer assim, um assédio moral, uma situação absurda.
É uma situação absurda que, no primeiro momento, a gente pode pensar, não, de fato, isso daí é um caso de rescisão indireta. Só que pensa que o empregado deixa passar 3 anos daquele fato para pedir a rescisão indireta do seu contrato de trabalho. O juiz pode entender que não houve imediaticidade daquela Correu o perdão tácito, seria? Exatamente. Da mesma forma como o empregador tem essa questão chamada do perdão tácito, que é a decorrência de um tempo exagerado dá a impressão de que aquele fato foi perdoado. Da mesma forma, o juiz pode entender na ação de rescisão indireta que o empregado perdoou aquele fato e o dia que ele não quis mais ficar na empresa, ele decidiu entrar com uma ação de rescisão indireta. Então, isso é muito grave, é muito perigosa essa situação. Porém, existe a situação clássica e que vai quebrar com esse problema é a questão da conduta reiterada do empregador. Quando a lesão ocorre de forma reiterada, por exemplo, atraso reiterado de salário, jamais o juiz pode achar que faltou, que há a presença do perdão tácito, por exemplo, se a empresa todos os meses atrasa salário. O juiz não pode falar assim, tá, mas ele já atrasa há 2 anos, e por que você já não entrou com um pedido de rescisão? Aí faz sentido, né? Não faz sentido, porque o que acontece? Primeiro que o empregado, ele normalmente depende daquele emprego, então isso tudo tem que ser levado em conta. E o atraso reiterado é uma falta reiterada, então ele vai se renovando no tempo. Nas devidas proporções, é como se fosse o crime continuado no direito penal, né? É um fato delitivo. Analogia. Exatamente. Então, a rescisão indireta, Michel, eu falo assim, é imprescindível que todo trabalhador conheça os seus direitos. E a rescisão indireta é um instrumento... Que pouco se fala, né, doutor? Ninguém... eu vejo clientes que nunca ouviu falar. Como assim eu posso demitir o meu empregador, né? Sim. E assim, eu sempre oriento meus clientes e as pessoas com quem eu tenho contato, e até com os advogados com quem eu trabalho, que atuam na área trabalhista, a orientarem seus empregados a não pedirem demissão. Porque o que acontece? Muitas vezes eu vejo isso de forma reiterada. A pessoa lesada no seu contrato de trabalho, lesada na sua relação de emprego, tem uma hora que ela não aguenta mais, o que ela faz? Ela vai lá e pede demissão. E aí exatamente. Acaba perdendo todos os benefícios que teria, né? Da rescisão indireta. Então, o que acontece? Por isso que, assim, por falta de conhecimento, o trabalhador ele acaba sendo lesado 2 vezes, porque ele é lesado pela sonegação dos direitos durante o contrato de trabalho. E no momento que ela poderia se socorrer do Poder Judiciário, por falta de conhecimento, ela acaba tomando uma decisão que vai prejudicar ela. Porque a rescisão do contrato por iniciativa do empregado dificilmente se consegue. Aqui por isso que travou, doutor. Você está me ouvindo ou não? Doutor, dá uma travada aqui que eu recebi uma ligação, foi por isso. Tá. Então, só complementando, deixa eu ver se eu lembro onde que eu estava. Ele estava falando sobre... Estava falando sobre a demissão por iniciativa do empregado. O pedido de demissão por iniciativa do empregado. Por isso que, assim, a pessoa, se conhecer os seus direitos, ela vai saber quando está sendo lesado. Começa por aí. Sabendo que está sendo lesado, ela precisa conhecer quais instrumentos jurídicos, quais medidas judiciais ou jurídicas, vamos dizer assim, que ela pode tomar. Por isso que é importante, além de conhecer, que ela busque o trabalhador que entende que está sendo lesado, procurar o sindicato da sua categoria, procurar, às vezes, eventualmente um advogado trabalhista, antes de tomar uma medida como o pedido de demissão, porque essa rescisão ela é desnecessária e vai causar um prejuízo ao trabalhador desnecessariamente. Porque ele se afastando do trabalho, no momento que ele ingressar com uma ação
com pedido de rescisão indireta, ele se afastando do trabalho, ele pode trabalhar em outro local, correto? Ou não, ele tem que ficar sem trabalhar? Pode sim, normalmente. Entendeu? Aí é aguardar a justiça decidir se existe o cabimento ou não. Sim, com certeza. É assim, eu entendo que a rescisão indireta do contrato de trabalho é um instrumento muito importante que todo trabalhador tem que conhecer. Não é fácil de ser manejado, é importante que seja manejado por um profissional, porque a gente sabe que na justiça do trabalho existe a figura do ius postulante, que o próprio empregado pode diretamente procurar a justiça do trabalho. É uma situação que é complicada. Só que aí há um desequilíbrio enorme, né? Imagina o Zezinho entrar com uma ação, vai sozinho na audiência, chega o empregador com o advogado dele e vai engolir. É como se fosse um tubarão e uma sardinha, né? Sim, na verdade, assim, na prática, pelo menos nos grandes centros urbanos, é difícil essa situação, mas em áreas rurais, em alguns regionais da Justiça do Trabalho, é muito comum a ação por iniciativa do próprio empregado, que não vai acompanhado de advogado, até por carência de advogados nessas regiões. E o juiz do trabalho, obviamente, que ele tem que fazer o papel do esclarecimento. O juiz do trabalho que vê uma parte que está desacompanhada de advogado na audiência, certamente ele tem que levar aquilo em consideração. E nessa questão do ius postulante também, porque o empregado ele já tem essa desproporção de poder em relação ao seu empregador. Se ele se socorrer da justiça do trabalho, chegar na audiência e o juiz deixar acontecer o que acontecer, e deixar livremente as partes negociarem e tal. O trabalhador não vai ter a técnica de como provar, né, saber as peculiaridades para poder provar o que ele está buscando. O ideal é que sempre o cliente esteja acompanhado de advogado. A situação, o cliente não, o empregado. O empregado esteja acompanhado de advogado é a melhor situação, porque ele vai ter uma pessoa técnica o orientando desde o início, porque assim, a situação, se a gente for pensar friamente, o advogado ele deve ser consultado. Quando eu falo advogado, eu incluo um sindicato, que há bons sindicatos que dão suporte jurídico também. O sindicato ou o advogado trabalhista ele deve ser consultado antes de entrar com a ação. Porque, às vezes, é muito comum, eu já vi muita situação dessa, da pessoa, seja pedido demissão, ou seja, a medida que ela tomar mais gravosa, que ela faz e depois ela vai procurar a orientação. Aí, às vezes, não tem mais o que fazer. Mesmo uma ação trabalhista, se for entrada de qualquer jeito, também é prejudicial. Às vezes, eu vejo muitos profissionais que acabam por não ter muita expertise na área, entrando com ações trabalhistas que não vão dar em nada. As famosas aventuras jurídicas, né? As aventuras jurídicas são uma coisa muito grave, porque você lesa o trabalhador. Às vezes aquela pessoa... Mas agora que o trabalhador, caso perca os pedidos, ele tem que pagar a sucumbência da parte contrária, né? Que são os honorários do advogado da parte contrária, a sucumbência, para quem não... Sim. Então, assim, eu acho que conhecimento nunca é demais. Tá? Conhecimento, primeiro, dos seus direitos e conhecimento de como manejar esses direitos. Porque o manejo dos direitos é a forma de realização desses direitos. O processo do trabalho é um instrumento pelo qual o direito se efetiva. Estamos falando aqui de processo do trabalho, vamos dizer assim. Aplicar qualquer ramo do direito. O direito processual é um instrumento. É um instrumento que dá efetividade à realização daqueles direitos. Então, assim, o conhecimento da lei é imprescindível. Por isso que é importante que o trabalhador conheça seus direitos, conheça como funciona minimamente a Justiça do Trabalho e sempre que se sentir lesado, deve procurar a assessoria jurídica do sindicato ou de um advogado para não perder direitos. Ou para que, se for perder, que seja minimizado esse dano, esse impacto. Entendeu? Eu acho que o doutor explicou
profundamente acerca da rescisão indireta. Eu queria só fazer uma última pergunta, doutor. No caso, se a ação, a reclamação trabalhista for julgada improcedente, como que fica a situação do empregado? Isso é uma situação que pode ocorrer. Lembrando que o empregado ele deixou de trabalhar em determinado momento. Vamos supor que ele deixou de trabalhar e imediatamente entrou com a ação. Essa ação vai ter um curso normal, vai ter um curso normal do processo, que demora de alguns meses até alguns anos. Se no final essa ação for julgada improcedente, o juiz vai considerar que naquele dia, o último dia da prestação de serviço, foi o dia onde aquele empregado pediu demissão. Então, esse pedido de rescisão indireta, quando é procedente, a pessoa recebe os seus direitos como se tivesse sido demitida pela empresa. Se for improcedente a ação, ela vai receber os seus direitos mais básicos, como se ela tivesse pedido demissão naquele mesmo dia. Então, esse é o resultado prático da procedência ou da improcedência da ação de rescisão indireta. Entendi, doutor. Ficou claro? Claríssimo. Eu gostaria de agradecer a sua presença, agradecer por ter aceitado o convite, né, para expor essa aula magnífica, e gostaria de abrir para o doutor tecer as considerações finais. Então, na verdade, eu gostaria só de reforçar essa situação de que é importante que o trabalhador conheça seus direitos e consulte sempre um advogado ou seu sindicato. E, no final das contas, o processo do trabalho, eu tenho muito orgulho de atuar no direito do trabalho, no processo trabalhista, porque a justiça do trabalho, a justiça especializada do trabalho, ainda é uma das mais céleres do país, tá? Isso daí variando, obviamente, de tribunal para tribunal, mas é um processo que funciona. Nem sempre a decisão é justa, há muitos assim casos... Todas as áreas, né? Todas as áreas têm. Na justiça do trabalho, existe um mito de que a justiça do trabalho é paternalista. Qualquer pessoa que atua na área do direito do trabalho sabe que isso daí é uma grande mentira. Não existe isso. O juiz do trabalho, infelizmente, às vezes é muito rígido, às vezes desconsidera que há uma relação desigual entre empregado e empregador, mas nem sempre isso ocorre. Muitos juízes do trabalho também são conscientes do seu papel, não de papel de defensores do trabalhador, porque o juiz não tem que defender ninguém. O juiz não deve defender nem perseguir ninguém. Ele deve só julgar a causa. Mas o juiz do trabalho consciente, ele sabe qual que é o seu papel dentro do processo do trabalho e sabe qual é o papel do direito do trabalho dentro da sociedade e do Estado democrático de direito. Aplicar a lei, né? Simplesmente aplicar a lei, respeitando a Constituição e os princípios do direito e processo do trabalho. Tá certo, tá certo. Doutor, mais uma vez, muito obrigado. Quero pedir para quem estiver aqui assistindo a live, seguir o doutor Marcelo. Doutor Marcelo, advogado trabalhista, excelente advogado trabalhista, sempre posta muitas dicas, né, doutor? E eu quero pedir permissão para o doutor, não sei se o doutor sabe, eu tenho um canal no YouTube, que é o Gotas de Conhecimento Jurídico. Quero pedir a permissão para o doutor para subir esse vídeo lá no canal, deixar salvo lá para quem quiser assistir. Da minha parte está autorizado. Conhecimento é sempre bom te divulgar, né? Nunca é demais, né, doutor? Nunca é demais. Nunca é demais. Tá certo, então. Doutor, muitíssimo obrigado mais uma vez. Muito obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. Eu agradeço também por que acompanharam. E que todos saibam que segunda-feira é dia de trabalho. Forte abraço. É isso aí, um abraço.